Vamos lá. Outro alerta aqui. Eu vou falar de chacina agora, tá? Então, se você é sensível a esse tipo de tema, também não recomendo. Mas é um tema que eu preciso falar. Eu quero retomar um assunto que a gente não pode deixar que seja esquecido. Massacre de Paraisópolis. Os 21 minutos da ação da PM que deixou 9 mortos. Eu vou falar de 2 notícias do massacre de Paraisópolis, tá? Mas antes disso, só uma introdução. Eu lembro desse massacre como se fosse ontem. Talvez por ter sido em São Paulo, me afetou mais, assim. Foi do baile, exato. E na época, eu vi um documentário chamado Entre Mundos, logo depois que aconteceu. Eu juro, quando esse massacre aconteceu, e eu vi esse documentário, eu pensava todos os dias no que tinha acontecido, sabe? Porque o documentário me impactou de um jeito. Vocês não acham mais no YouTube esse documentário, mas vocês procuraram no Google, vocês acham. Chama Entre Mundos, tudo junto. E isso aqui ainda tá sob investigação. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tanto para preservar a memória das pessoas que foram assassinadas pela polícia, quanto para saber como isso saiu impune. E sim, eu vou citar nomes e mostrar rostos, tá? José Dacal na UOL. Em 2019, policiais encurralaram participantes de baile com bombas e tiros. 9 morreram espremidos em Viela. Gente, Paraisópolis, eu não sei se vocês já viram essa foto aqui, ó. Já foi a região com a maior desigualdade social do mundo. Do mundo, eu não sei se ainda é. Talvez vocês já tenham visto essa foto aqui. Isso aqui é em São Paulo. Por isso que chama Entre Mundos. Já viram isso aqui? Na região, tirando a média, tinha a maior desigualdade de renda de todo o planeta Terra na mesma região. Nossa, tá em livro isso agora? Na minha época não tava. A UOL analisou 6 mil páginas do processo e áudios das comunicações da polícia. Necrópsia mostrou que os pulmões das vítimas não conseguiam fazer movimentos básicos da respiração. Entre chegada da PM e o fim do baile da operação, rádio dos policiais ficou em silêncio por 21 minutos. Contradições entre diálogos por rádio e depoimentos põem em dúvida o motivo da presença dos policiais no baile. 3 anos depois de 9 jovens terem sido mortos em uma operação da Polícia Militar em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, o processo contra 12 policiais que estavam no local é uma disputa sobre o que aconteceu em 21 minutos, período de um apagão das comunicações entre viaturas e a central da polícia. Ninguém foi preso até hoje. Foi nesse intervalo entre 3h48 da manhã e 4h09 da manhã, de 1º de dezembro de 2019, que policiais cercaram um quarteirão onde acontecia o ponto central do baile da 17 na comunidade, usando bombas de gás lacrimogêneo e efeito moral, disparando tiros de bala de borracha, golpes de cacetete e rajadas de gás de pimenta. Houve tumulto, sem ter como fugir, uma parte da multidão estimada entre 5 mil e 8 mil pessoas correu para uma viela e foi encurralada pelos PMs. A UOL teve acesso a processos e laudos que, juntos, têm cerca de 6 mil páginas. Em despacho, o juiz Ricardo Augusto Ramos, da primeira vara do júri do Foro Central Criminal, não considerou os argumentos da defesa e ponderou que a denúncia descreveu, na medida do possível, os fatos acontecidos naquela madrugada. Então, aqui, ó. 9 mortos. Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 16 anos. Criado pela avó, queria ser jogador de futebol. Como o garoto havia dito a ela que tinha saído para comer uma pizza com os amigos, não se sabia que ele tinha ido ao baile. Estudante, morava no Jaraguá, zona norte de São Paulo, e fazia um curso profissionalizante. Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos. Nascido na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, era o terceiro de 4 filhos. Morava com a família e adorava funk. Era frequentador assíduo dos bailes porque amava dançar. Aos 16, estudava e trabalhava com limpeza de tapetes e sofás. Denis Guilherme dos Santos Franco, 16. Corintiano e aluno da Escola Estadual da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Terceiro de 4 irmãos, ele trabalhava durante o dia e estudava à noite. Publicou nas redes sobre o baile. Hoje eu tô inspirado, não quero saber de nada. Meninas, hoje o pai vai estar online, vou surfar mais do que o Medina. Gustavo Cruz Xavier, 14 anos. Gustavo foi a vítima mais nova em Paraisópolis. Ele vivia com a família no Jardim Guarujá, na zona sul de São Paulo. Era o mais velho da família, conhecido por risadinha. Queria ter seu dinheiro, então começou a trabalhar como empacotador num supermercado. Gabriel Rogério de Moraes, 20. Gabriel morava em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Filho único, tinha pais evangélicos e trabalhava com o pai numa empresa. Segundo a família, ia ser promovido e gostava de games. Matheus dos Santos Costa, 23. Baiano, Matheus morava em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Era torcedor do Flamengo e vendia produtos de limpeza. Tinha chegado a São Paulo, vindo do interior da Bahia havia 5 anos. Costumava trabalhar aos domingos e feriados para se sustentar na cidade. Bruno Gabriel dos Santos, 22. Morador de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Bruno tinha ido ao baile comemorar seu aniversário de 22 anos. Era o caçula da família e trabalhava além de gostar de jogar futebol. Eduardo da Silva, 21. Era pai de um menino
Eduardo era ajudante de oficina e morava em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Luara Victoria de Oliveira, 18. Única mulher entre as vítimas, Luara morava em Interlagos, zona sul de São Paulo, e gostava de frequentar o baile em Paraisópolis, segundo parentes. Morava com a avó após a morte dos pais. Estava trabalhando como recepcionista num consultório dentário. Deixou um irmão chamado Júlio. Perícia mostrou que as vítimas morreram sufocadas. Com o cerco dos policiais armados e os primeiros disparos de bombas e balas de borracha, a viela do Louro, onde as vítimas foram esmagadas, virou uma espécie de moedor de carne. Sua entrada tem 2,78 metros de largura no local onde os frequentadores do baile entraram contra uma saída bem mais estreita de 1,71 metro. Além disso, há um desnível em relação à entrada onde estão 9 degraus, ou seja, as pessoas foram pressionadas para frente e para baixo sem qualquer área de escape. As vítimas com idades entre 14 e 23 anos já chegaram sem vida ao hospital, a causa da morte de 8 pessoas, asfixia, quando os pulmões não conseguem realizar os movimentos de expansão e retração necessários à respiração. Para se ter uma ideia do desespero e do aperto na viela, um dos mortos, Mateus dos Santos Costa, sofreu traumatismo na coluna, conforme a necrópsia. Ao todo, 31 policiais foram investigados pelas mortes daquela madrugada, mas só 12 deles tornaram-se réus no processo. Eles responderam em liberdade. Procurada, a PM não informou que atividades exerceram os 12 réus na corporação atualmente. Aí aqui, PMs que viraram réus. Tenente Aline Ferreira Inácio, comandante da Operação Pancadão, participou do cerco policial no cruzamento da rua Ernest Renan com a rua Rudolf Lotze. Segundo o Ministério Público, ela reuniu os policiais previamente e conduziu a ação via rádio e por contato telefônico com o subtenente Leandro Nonato. O PM criticou a conduta dela na chefia da operação, que chamou de desastrosa e com desmedido uso de violência. Crimes a que responde: homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, com pena que pode variar de 12 a 30 anos de prisão, e lesão corporal, com pena entre 2 e 8 anos de prisão. Aí aqui os outros. Então é isso, a matéria é bem longa e bem extensa. Tem uma outra matéria aqui que eu quero deixar como referência. Eu já achei essa aqui bem completa. Paraisópolis. Famílias esperam justiça, mas não há data para julgar réus. José da Cal, de novo. Ainda não há data para julgar os 12 policiais acusados das 9 mortes em um baile em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na madrugada de 1º de dezembro de 2019. Estão marcadas para começar em junho os interrogatórios na fase judicial. Primeiro serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa e, por último, cada um dos réus. Então, aqui tá numa situação bem incipiente ainda. Eu só queria deixar isso. Vocês estão bem? Estão vivos? Eu sei que é pesado, mas, assim, tem coisas que eu não consigo deixar de falar. E eu falei, quando aconteceu o massacre de Paraisópolis, eu fiquei pensando nisso todos os dias por meses. E claro que a gente vê violência policial com uma frequência excessivamente alta. Mas esse mexeu comigo de um jeito que quando eu li essas notícias eu senti isso de volta, sabe? Então eu achei que o mínimo que eu podia fazer é falar o nome das pessoas que morreram. E quem são essas pessoas. Porque foram jovens. E, verdade, com o Tarcísio no governo, a chance disso acontecer aumenta muito. Isso é muito bem observado. Tarcísio é o novo Alckmin, eu acho ele pior. Eu acho ele mais perigoso que o Alckmin, isso é dizer muito. E é isso, eu recomendo o documentário Entre Mundos, que é um documentário bastante curioso, porque ele não é ortodoxo. Ele é só uma série de captações de imagens nessa região Morumbi, Paraisópolis, e só sobreposições de imagens. E aí termina com as filmagens que se tem do massacre. Mas só as justaposições entre duas imagens já faz você criar suas próprias conclusões na cabeça de vocês, assim. Por isso que eu nunca esqueci. Se fosse um documentário ortodoxo, pessoas dando depoimento, talking head, assim, aquela coisa, aconteceu isso, tais pessoas foram envolvidas, talvez eu não tivesse lembrado tanto dele. Mas o fato de não ser, de ser um documentário só com imagens e sem comentários dos documentaristas, fez ele ser mais impactante pra mim. Porque já tá tudo dito lá. As imagens falam sozinhas. Ponto do Brasil. 26º ponto brasileiro.
Leva a vez, foi a final do Naval. Com a sardinha fresca pela cavalinha do lado. Alface 59 centavos não existe por aí, nem na feira. Nem na feira tem. É ou não é, patrão? Lá na feira, rapaz, eu tava olhando lá na feira, o pé de alface não tá tão bonito quanto o nosso aqui e nem barato também. Vou passar aqui um sacolão sucesso para você poder comprar com qualidade.